Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Rafael. Se você gosta de ouvir relatos, histórias de vida, confissões, você está no canal certo. No relato de hoje nós vamos ouvir a história do Ricardo, que descobriu que a sua esposa tinha uma conta secreta de 250 mil seguidores e nessa conta ela tinha fotos dela de biquíni, de lingerie, em situações aí embaraçosas, vamos dizer assim, né? E ele era bloqueado dessa conta. Então, uma história aí bem cabeluda, né? Vamos descobrir como é que ele descobriu essa conta e o que ele fez e o que aconteceu, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. É difícil começar a contar isso, não por vergonha, mas porque a minha mente ainda se recusa a aceitar a realidade. Eu sou o Ricardo, tenho 40 anos e até ontem eu era um homem com uma vida normal, uma vida feliz. Quase 20 anos de relacionamento com a Patrícia, 18 anos de casamento, 2 filhas lindas, uma casa financiada, o nosso cachorrinho. A gente tinha aquela rotina que os mais jovens chamam de monótona, mas que para mim era o alicerce, a paz. Eu via isso como estabilidade, como uma prova de que a gente tinha vencido a fase da paixão turbulenta e chegado à segurança de um amor maduro. Eu sou, como descrevi, meio puritano em público. Sou um engenheiro, a minha vida é lógica, é trabalho duro, conferências e projetos. Nunca fui de grandes badalações. A Patrícia é diferente. Sempre foi mais vibrante, mais social, mas com a maternidade e os anos de casada, ela tinha se tornado mais reservada. Pelo menos era o que eu pensava. Nossa vida íntima, se você quer saber, era confortável. Não era fogo e fúria, mas era carinhosa, cheia de afeto, uma entrega onde a gente se reconhecia e se acalmava. A Patrícia sempre foi atenciosa, delicada no toque, mas nunca com a exposição e a ousadia que eu vi nas fotos. Sempre preferiu a descrição, as luzes apagadas, o conforto do nosso ninho. E eu, por respeitar o jeito dela, sempre achei que a discrição era uma característica da nossa intimidade, do nosso jeito de ser. Nunca foi um problema. Eu nunca cobrei mais paixão, mais ousadia, porque eu achava que o que tínhamos era o suficiente, era só nosso. A Patrícia usava o Instagram, sim. Tinha aquela conta com a Patrícia mãe, a Patrícia esposa, com umas 10 fotos das crianças, do nosso churrasco de domingo, e uns 100 seguidores, basicamente família e amigos mais próximos. Eu seguia, claro, nunca dei muita atenção, porque o mundo virtual nunca foi a nossa praia. A gente sempre priorizou o mundo real. Eu via ela no celular, mas achava que eram conversas com as amigas, ou com a escola das meninas. A gente sempre conversou sobre tudo, ou assim, eu pensava, acreditava piamente que éramos um time, que os segredos eram compartilhados, que não havia espaço para mentiras no nosso casamento de quase 2 décadas. É engraçado como a gente constrói a nossa vida em cima de uma premissa, de uma certeza, e basta uma simples pergunta, uma frase jogada ao vento para demolir absolutamente tudo. Eu estava vivendo na calmaria sem saber que o mar inteiro estava em fúrias a poucos metros da minha praia. O nosso castelo não estava em chamas, ele estava sendo exibido, demolido, reconstruído tijolo por tijolo, na frente de um público de 250 mil pessoas, e eu era o único morador que tinha sido trancado para fora. Se eu for ser honesto comigo mesmo, os sinais estavam lá, sempre estavam. Eu que estava cego ou pior, acomodado. Depois que as meninas cresceram um pouco e ficaram mais independentes, a Patrícia começou a mudar lentamente. Não era uma mudança de personalidade, mas de foco. Primeiro veio o investimento no corpo. Ela sempre foi linda, mas começou a ir à academia com uma frequência obsessiva. Comprou roupas novas, aquelas que realçam o contorno. Ela dizia que era pela saúde, pela autoestima, e eu apoiava, obviamente. Achava ótimo ela estar se sentindo bem consigo mesma, mas o corpo dela, que sempre foi meu, de repente se tornou um projeto, uma obra em andamento, e eu estava apenas na plateia, aplaudindo, mas sem participar do processo. A Patrícia estava se transformando em uma mulher espetacular, mas essa espetacularidade parecia ser feita para um público que não era eu.
Depois veio o celular. Ela virou uma extensão do braço dela. Antes ficava jogado no sofá, agora estava sempre na mão, virado para baixo. Se eu entrava na sala, ela disfarçava, ela ria das coisas que eu não via, digitava com uma agilidade que indicava uma conversa intensa. Se eu perguntasse, era sempre coisa de amiga ou grupos de mães. Eu, ingênuo, aceitava. Eu passava tempo fora, viajando a trabalho, e achava que o celular era a forma dela se manter ocupada e conectada. O que me incomodava sutilmente era a falta de espontaneidade da nossa vida íntima. Ela sempre foi carinhosa, mas o desejo, o fogo havia diminuído para um calor brando. Ela estava mais interessada em ir dormir cedo ou em resolver as coisas no celular antes de se deitar. E quando a gente se entregava, era sempre um ato rápido, quase apressado, como se ela tivesse que voltar para alguma coisa. Eu achava que era cansaço, a vida é corrida, as filhas dão trabalho, o casamento de 18 anos tem dessas coisas, eu pensava. Eu comecei a me sentir um pouco negligenciado, sim, carente do toque dela, mas a gente sempre evitava o confronto direto. O mais irônico é que as saídas dela, as viagens curtas, o tempo que ela passava na casa das amigas, eram sempre justificadas com a minha ausência. Você vai viajar a trabalho, Ricardo, vou aproveitar para ir à praia com as meninas e a Fê. Ou vou passar o fim de semana com a minha turma de Pilates na fazenda. Você fica tranquila aqui. Eu estava fora e ela estava fora, e eu achava que ela estava preenchendo o vazio da minha ausência com lazer e amizades. Eu nunca questionei, nunca senti ciúmes porque confiava nela cegamente. A Patrícia não me dava motivos para desconfiar da traição física. A mentira dela era mais sutil, mais sofisticada. Ela não traía com o corpo, ela traía com a identidade, com a alma. E eu, o provedor que estava sempre fora, era o cúmplice inconsciente da sua dupla vida. O meu mundo desmoronou numa terça-feira comum numa pausa para o café. Eu estava em casa trabalhando em um projeto importante e minha irmã Cláudia veio me ajudar com a parte da documentação. A Cláudia é a minha confidente, a pessoa que me conhece desde a infância e que tem um sexto sentido para as coisas. A gente estava falando do trabalho, de prazos, quando a Patrícia saiu para ir ao mercado. A Cláudia ficou olhando para o celular e de repente ficou séria. Eu senti o peso do silêncio dela. Ricardo, posso te perguntar uma coisa estranha? Eu já senti um calafrio na espinha. Manda ver, Cláudia. O que foi? Olha, eu tô começando a achar meio estranho que a Patrícia não tem nenhuma foto com você no Instagram dela. Tô errada em achar isso ou é só coisa da minha cabeça? E foi aí que a cara da minha irmã se transformou, aquela expressão de surpresa que o texto original descreve como Hollywood e que eu nunca vou conseguir esquecer. Não era surpresa de fofoca, era de choque, de incredulidade, o cérebro dela estava travado. Não, cara, eu não tô falando daquela conta que você segue. Eu tô falando da conta famosa dela. Não tem literalmente nenhuma foto tua lá. Você não está lá em canto nenhum. Você não sabe que conta é essa, Ricardo? O meu cérebro parou de funcionar. Que porra de conta é essa que você tá falando, Cláudia? Que merda é essa? Eu gritei, não com raiva, mas com uma confusão que me fez levantar a cadeira. O mundo girou. Eu olhei para a Patrícia no celular, a Patrícia com as meninas, a Patrícia discreta e a Patrícia famosa que a minha irmã estava descrevendo. As duas realidades não se encaixavam. A confusão era tão grande que eu mal conseguia respirar. A Cláudia, tentando me acalmar, pegou o celular dela e me mostrou a tela. Na lista de quem ela seguia estava o rosto da Patrícia. O nome de usuário era uma abreviação do nome dela. Eu tentei acessar o perfil dela pelo meu celular, mas a página não existia. Eu estava bloqueado. A minha própria esposa, a mulher que dormia ao meu lado há 18 anos, tinha me banido da sua vida secreta. O choque foi tão grande que eu precisei sentar. O café estava frio, a minha vida inteira estava desmoronando na tela de um celular. Eu estava prestes a entrar em 2020, como o texto diz, em um ano de pandemia mental, de isolamento da minha própria realidade. Aquele momento foi o clímax do desespero silencioso. A Cláudia estava em choque com a minha reação, com o meu olhar de what the fuck. Eu estava paralisado. Ela clicou no perfil e o que eu vi não era apenas uma conta, era uma vida paralela, uma identidade que a Patrícia cultivou com a dedicação de uma artista e o segredo de uma espiã. Mais de 2.000 posts, mais de 250 mil seguidores, a minha mente não conseguia computar os números. A Patrícia, a minha
Rainha Patrícia era uma celebridade virtual, uma influência do nicho que eu acho o marido ou parceiro da vida não tinha a menor ideia. Eu rolei a tela com a mão trêmula, o que eu vi me fez querer vomitar. Metade dos posts, talvez mais, eram fotos da Patrícia em trajes mínimos e não eram fotos simples, eram fotos profissionais, bem iluminadas, com poses de entrega sensual. Ela estava lá exibida na praia, na piscina de clubes que eu frequento, em piscinas de amigos nossos que eu conheço e que pelo visto não eram tão amigos assim. A lingerie era mínima, muitas vezes um biquíni fio dental que eu nunca tinha visto antes, calcinhas que mal cobriam, poses que realçavam a beleza e a forma do corpo dela, e sim, havia o topless com as mãos cobrindo o essencial, mas com a clara intenção de sedução. O que me destruiu não foi apenas a exposição do corpo dela, foi a exposição da nossa vida, da nossa intimidade para 250.000 de desconhecidos. O corpo dela, que sempre foi o meu refúgio de carinho, para mim, o único lugar onde eu me sentia seguro na nossa vida íntima, agora era um catálogo, um objeto de desejo para o consumo público. O nosso relacionamento de 18 anos tinha sido substituído por uma validação vazia de likes e comentários estranhos. A Patrícia que eu conhecia, a mulher discreta que usava um bom sutiã, que era reservada, não existia mais. No lugar dela havia uma diva sensual que posava com um olhar de sedução, oferecendo uma promessa de intimidade que eu, o marido, não recebia há meses. A dor não era de ciúmes, era de traição. A Patrícia não traiu com o corpo, ela traiu com a verdade, me negando o acesso à sua própria identidade e nos rebaixando ao papel de um casamento fechado. E o pior, eu era o único perdedor que não sabia dessa farsa. Eu estava em um estado de negação e fúria, mas a Cláudia, com a cabeça mais fria, continuou a rolar o feed. E foi aí que o choque atingiu seu pico. No meio daquele mar de exposição sensual, haviam fotos normais, fotos da Patrícia na praia com as nossas 2 filhas, fotos na piscina em passeios, fotos que pareciam ter saído da conta que eu seguia. A minha alma afundou quando eu percebi a implicação. As minhas filhas sabiam dessa conta. Elas estavam lá, posando com a mãe na praia, enquanto a Patrícia em outras fotos estava exibindo o corpo em peças mínimas no mesmo local. Elas sabiam da mãe famosa, da mãe que tinha milhares de seguidores, e se elas sabiam, por que não me contaram? Porque a Patrícia as envolveu nessa mentira. A Patrícia não estava apenas me traindo, ela estava recrutando as nossas filhas para sua farsa. Ela estava ensinando a elas que a vida adulta se constrói em cima de segredos, de identidades falsas, de me excluir da realidade dela. Eu senti uma dor física ao imaginar as minhas meninas vendo aquelas fotos, sendo cúmplices inconscientes do segredo da mãe. Nosso núcleo familiar, o nosso alicerce estava corroído pela vaidade digital. A Cláudia, percebendo meu desespero, tentou acalmar a situação. Calma, Ricardo, talvez elas só sigam a mãe, mas ela não postaria essas fotos na frente delas. Mas a Patrícia que eu conhecia já havia sido substituída pela Patrícia da tela. Eu não conseguia mais confiar na descrição dela. E o pior veio a seguir. Tentamos verificar quem do nosso círculo social estava envolvido. A Cláudia, usando a lista de seguidores dela, começou a pesquisar. Nenhum dos meus colegas de trabalho ou homens da minha família a seguiam, graças a Deus. Mas aí veio o golpe. Colegas do trabalho da Patrícia, homens e mulheres, e o grupo de amigas dela, aquele círculo social que eu não frequentava muito, estavam todos lá, seguindo, comentando, curtindo as fotos sensuais dela. Eles sabiam. A humilhação era pública, mas somente eu não sabia. Eu era o único idiota, perdedor do planeta que estava bloqueado. A Patrícia tinha traçado uma linha clara. A vida dela, a vida real, a vida de estrela no Instagram era para todos, menos para o marido. O meu cérebro estava em colapso. Nosso casamento não era só a 2, era a 2 contra o mundo, onde a Patrícia e 250.000 estranhos estavam no mesmo time. E eu estava lá, do lado de fora, humilhado e traído na cara dura. A raiva se misturava com a dor de ser descartado da própria vida. O choque me fez revirar a nossa história. A Patrícia, a mulher que eu pensei conhecer, era obcecada por descrição na minha frente. Ela sempre usava sutiãs esportivos de renda de todo tipo. Nunca na minha vida, nos nossos 18 anos, eu a vi sem sutiã em casa. Nem em um dia quente, nem na frente das meninas, nem mesmo em uma saída casual.
virtual. O corpo dela era sempre coberto, respeitado, e eu sempre admirei essa reserva. E agora eu vi a Patrícia da tela, a celebridade virtual, em inúmeras fotos com roupas comuns, mas claramente sem sutiã. O contorno do corpo, o formato dos seios, tudo visível para o consumo de 250 mil seguidores, a maioria homens. Ela não tinha vergonha de expor aquilo para o mundo, mas tinha vergonha de expor para mim. Essa dualidade era um soco no estômago, porque o marido era o único a ser privado da visão natural e sem pudor do seu corpo. E a praia? Cara, a praia. Eu admito, sou puritano. Não sou fã de ficar meio nu no sol. Não é meu hobby. Eu sempre resumi a minha falta de paixão pela praia em 15 minutos de conversa e nunca foi um drama. Eu nunca a proibi de ir, de usar o que quisesse. Eu apenas não participava. Mas eu vi nas fotos que ela estava em praias aleatórias, piscinas de amigos, lugares que eu não frequentava quando eu estava em casa. As únicas vezes que ela podia tirar aquelas fotos com biquíni fio dental, com as poses sensuais deitada na areia, era quando eu estava fora da cidade a trabalho por dias ou semanas. Ela não estava na casa da amiga, ela estava em um ensaio fotográfico para a sua vida secreta. O meu trabalho, a minha ausência, era a cortina de fumaça que ela precisava para sustentar o seu alter ego digital. Eu percebi que a minha falta de interesse pela praia, que era um não assunto para mim, era na verdade o maior alívio para ela. O meu jeito puritano era a desculpa perfeita para a Patrícia justificar a minha ausência nas fotos e evitar que eu visse a Patrícia real. Ela usou a minha personalidade e a minha confiança como escudo para a sua mentira. A nossa intimidade, a discrição, o nosso respeito mútuo, tudo era fachada, tudo era um teatro para esconder a sua verdadeira vida. A dor não era de ser traído fisicamente, mas de ter vivido uma mentira por 18 anos, onde o meu papel era ser o marido ausente e ingênuo. Eu não conseguia parar de rolar o feed da Patrícia secreta. A última foto tinha sido postada ontem e a primeira, a Cláudia me ajudou a chegar no fundo. O início de 2017, 3 anos de mentira. O que diabos aconteceu em 2017? Eu tentei vasculhar na minha memória, mas parecia um ano normal. As meninas estavam crescendo, o meu trabalho estava estável, o nosso casamento estava na fase de calmaria. Foi o ano em que o nosso relacionamento, que parecia ser sólido, começou a ser minado por dentro. A Patrícia começou a malhar mais naquele ano. Foi quando ela comprou roupas novas, foi quando o celular começou a ficar virado para baixo, a busca por validação, a necessidade de exposição sexual nasceu em 2017 e eu estava lá, dormindo ao lado dela, sem a menor ideia da metamorfose digital que estava acontecendo. Tentei me lembrar de momentos íntimos em 2017, de conversas mais profundas, mas a memória estava em branco. Aquele ano foi um ponto de virada, o momento em que a Patrícia decidiu que o marido não era mais suficiente. Ela buscou a sua fonte de desejo, de validação em 250 mil estranhos e eu fui substituído por uma audiência. O mais assustador é que a Patrícia que eu conhecia estava sempre comigo, mas ela era uma casca, a Patrícia real, a mulher que ansiava por ser vista, por ser desejada, estava online, nua ou quase nua em fotos profissionais. O nosso casamento era apenas o pano de fundo, a segurança financeira e social que permitia a ela viver a sua vida dupla. Eu era o marido troféu, mas o troféu que ela escondia no armário. E a farsa durou 3 anos. 3 anos de mentira, de saídas secretas para fotos, de lingeries que eu nunca vi, de poses sensuais que ela nunca fez para mim. A Patrícia, que parecia ser tão discreta e reservada na nossa cama, estava se entregando de corpo e alma para a câmera, para o feed, para a horda de seguidores. Ela estava dando o que ela negava para mim, o marido estava dando para o mundo. A traição era completa, total, não apenas física, mas de identidade, de alma. Eu estava na conferência por chat tentando lidar com a ideia, buscando o apoio da minha irmã e dos meus pais. O que a Patrícia estava buscando? Qual era a motivação por trás dessa farsa de 3 anos? A primeira teoria era a mais óbvia, a necessidade de validação. A Patrícia atingiu os 38 anos, a meia-idade, a fase em que muitas mulheres questionam a sua beleza, a sua sexualidade, a sua
sua relevância. A nossa vida íntima estava confortável sim, mas talvez para ela confortável fosse sinônimo de apagado. Ela buscou na internet o fogo, a prova de que era desejada não por um marido acostumado, mas por uma horda de estranhos que a viam como um ícone sensual. Ela precisava dos likes, dos comentários, daquela adrenalina que eu não podia dar. A segunda teoria era mais sombria, o dinheiro. Uma conta com 250 mil seguidores é um ativo. Ela poderia estar fazendo publis secretas, parceria com marcas de lingerie, de biquínis ou até mesmo ter um link para uma plataforma de conteúdo adultos como o OnlyFans, por exemplo, onde a exposição era ainda maior. A exposição sensual dela poderia ser uma fonte de renda, um segredo financeiro que ela escondia de mim, o marido que paga as contas. A terceira teoria era a rejeição da vida que construímos. A Patrícia sempre foi vibrante e talvez a nossa rotina, o meu jeito mais puritano, a minha ausência por causa do trabalho, tenha a sufocado. Ela criou uma persona que era a negação da Patrícia esposa e mãe. A estrela do Instagram era a libertação, a fuga, a mulher que ela queria ser. E para sustentar essa fuga, ela teve que bloquear o marido, o único que poderia confrontá-la. Eu passei a noite revendo as fotos, a dor se transformava em uma raiva silenciosa. O que esses estranhos têm que eu não tenho? O homem que a ama há quase 2 décadas. Agora vamos à parte do confronto final. Não houve mais simulação. No dia seguinte eu esperei que as meninas fossem dormir e chamei a Patrícia para a sala. Eu estava sentado no sofá com o celular da Cláudia na mão, aberto no perfil dela. A Patrícia entrou tranquila e tentou me beijar, mas eu me afastei. Patrícia, senta, a gente precisa conversar. Agora é a hora da verdade. A expressão dela mudou, não foi de surpresa, mas de reconhecimento. Ela soube imediatamente o que estava acontecendo. Ela sentou, cruzou as pernas e a calma dela me deu nojo. A influência estava pronta para atuar para o marido. Eu coloquei o celular na mesinha do centro, virado para ela. A foto de perfil, os 250 mil seguidores, o feed sensual, tudo exposto, ela nem pestanejou. Você sabe o que é isso, Patrícia? Você sabe? Eu sei de tudo. Eu sei dos 3 anos de mentira. Eu sei que você me bloqueou na sua vida secreta. Eu sei que todos os nossos amigos sabiam e que eu era o único trouxa que ficava em casa trabalhando enquanto a minha esposa se exibia de fio dental para o mundo. A minha voz não estava alta, mas estava carregada de dor e eu a encarei. Por que, Patrícia? Por que a mentira? Por que a humilhação pública? Por que o marido que construiu uma vida com você não vale mais que um like de um desconhecido? Por que você me negou o direito de saber quem você é realmente? Ela suspirou, um suspiro de cansaço, como se fosse um problema. Você quer saber, Ricardo? Você quer a verdade? Eu vou te dar a verdade que você sempre evitou ver. Ela pegou o celular da Cláudia e rolou o feed com um sorriso frio. Essa sou eu, a Patrícia de verdade. Eu sou desejada, Ricardo. Eu sou vista, eu sou livre. Essa Patrícia aqui, ela apontou para o feed. É a mulher que eu sempre quis ser. E você, com o seu jeito puritano, com o seu trabalho, com a sua ausência, nunca me deixou ser. Você me sufocou no seu conforto, no seu alicerce monótono. O golpe final veio a seguir com a frieza de um bisturi. Ela olhou para mim sem amor, sem afeto, apenas com um desdém. Você quer saber a verdade? Eu comecei essa conta em 2017 porque foi quando eu percebi que não te amava mais. Eu não te amo mais há 3 anos, Ricardo. Eu amo a vida que essa conta me deu. Eu amo a validação, a adrenalina, o desejo de 250 mil pessoas. O nosso casamento era uma fachada, uma segurança para as meninas. Você é um bom pai, um bom provedor, mas como marido você é invisível. Eu não te queria mais na minha vida, mas precisava de estabilidade. Por isso, o bloqueio. Para eu poder ser quem eu sou, sem ter que lidar com o seu drama de marido traído. O chão se abriu. 3 anos. 3 anos de mentira, de noites frias, de toques distantes. 3 anos que ela estava fingindo ser a minha esposa. O meu coração se despedaçou em 1 milhão de pedaços. A Patrícia que eu amei não existia mais. Eu era apenas uma âncora para sua vida dupla. Eu levantei, sentindo um peso enorme no peito, mas com a mente clara. O fim era inevitável. Então é isso. Essa é a sua escolha. Eu não vou viver essa farsa. Você escolheu os likes e a adrenalina, e eu escolhi
escolho a minha dignidade. Eu respirei fundo e a palavra saiu com uma força de um trovão. Eu quero o divórcio, Patrícia. O nosso casamento acabou. Você tem até amanhã para fazer as suas malas e ir para um hotel. Ou eu saio e você lida com as meninas. Mas a nossa vida como casal terminou agora. Eu, o Ricardo, não vou mais ser o seu marido ingênuo. A Patrícia apenas sorriu, um sorriso de vitória e alívio. Finalmente, Ricardo, eu estava cansada de atuar. Pelo menos você vai me poupar o trabalho. Ela pegou o celular da Cláudia e me entregou com um beijo frio na testa. O último beijo da minha vida. A gente se fala sobre os advogados. Eu fiquei ali, sozinho, em silêncio, o perdedor do planeta, mas o homem que finalmente enxergou a verdade. O meu casamento de 18 anos tinha acabado, trocado por 250 mil seguidores. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um relato, uma história forte, né, verdadeira, né, a história do Ricardo. É claro que os nomes foram trocados para proteger a identidade das pessoas envolvidas, mas é uma história real, né, um relato real. Muito forte essa história do Ricardo aí, né, que descobriu a vida dupla de sua esposa, né, que na realidade não amava mais ele, né, estava apenas vivendo ali uma farsa, né, se forçando a viver aquele relacionamento apenas pela estabilidade financeira que o Ricardo trazia para ela e para suas filhas, né, mas finalmente, né, ela conseguiu a liberdade que ela tanto queria, mas bora ver como é que ela vai se sair, né, com isso. Se bem que ela deve estar ganhando bastante dinheiro, né, pessoal, porque vocês sabem que hoje em dia, com 250 mil seguidores, ainda mais vendendo a imagem do seu corpo, muitas mulheres conseguem dinheiro aí, né, vendendo fotos íntimas, né, OnlyFans, essas coisas assim, né. Mas aí, o que vocês fariam no lugar do Ricardo? Que atitude vocês tomariam? Deixem aqui nos comentários, eu adoraria saber. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.